tudo bem com vocês? Estamos nos estúdios do podcast #Pergunta Por Quê para mais uma entrevista e dessa vez o quadro mais esperado, Essa é Minha História. E hoje eu trouxe um convidado com uma história maravilhosa, uma história de empreendedorismo, uma história de superação, uma história que vai se identificar com você e com o seu coração. Quero começar esse programa apresentando o meu convidado, Tom Dias. Não é o Tom da Emaús, é o Tom da Cibele, da Mel, do Matheus. Tom nasceu e se criou em Ferraz Vasconcelos, município extremo leste de São Paulo. E é responsável e CEO de uma das marcas mais importantes hoje de São Paulo e do Brasil, chamado Emaús. Eu tô recebendo o Tom. Como é que você tá? Seja bem-vindo, meu brother! Obrigado pelo carinho, meu irmão. Que top. Tudo bom? Você tá bem? Bem, melhor Rapaz, agora. que energia maravilhosa, hein? Até bateu aqui de um jeito, cara. Adorei se apresentar dessa maneira. Obrigado pelo carinho e vamos nessa. Nessa que a gente tá só começando. É isso aí. Pessoal, você que já tá entrando aqui nesse podcast ou tá me ouvindo, me assistindo, não se esqueça de se inscrever, dar um like e compartilhar. Nós vamos receber o Tom, na verdade, estamos recebendo o Tom aqui, que é o Tom da Emaús, é o Tom Dias, é o Tom da Cibele, é o Tom da Mel, é o Tom do Matheus, é o Tom! E nós vamos bater um papo. Na verdade, esse quadro, esta é a minha história, saber um pouquinho dessa marca. É uma marca que todo mundo tem usado. Na verdade, muitos artistas gospel. Eu tô com uma e eu queria bater um papo com você e queria começar perguntando para você, a Emaús, como surgiu? O ano é 2012. Eu tô trabalhando em uma agência de comunicação. E nisso o que acontece? Eu conheço um missionário, amigo lá, e ele fala para mim, Tom, a vida não é só trabalhar, estudar, viver. A vida tem muito mais. E se você não prestar atenção nesses detalhes que a vida te passa, você vive por viver, trabalha suas 8, 10 horas por dia e esquece do resto. E você tinha quantos anos aí? 24 para 25. 24 anos, você conhece um missionário. Na época Isso. você trabalhava como designer. Isso, como diretor de arte em uma agência lá no Jardim Europa, aqui em São Paulo mesmo. E aí esse missionário te dá uma palavra que vai impactar tua mente, teu coração e teu destino. Sabe por quê? Porque, de alguma maneira, eu precisava ser intencional na vida desse cara, ofertar na vida dele. E eu via que eu tinha acabado de casar e falar, cara, e agora? Recém-casado, você vê. Durango Kid. Você não tem recurso. E o pouco que você tinha, eu falei, cara, como que eu vou fazer esse pouco virar alguma coisa para a vida desse cara? Isso era numa semana. Nessa mesma semana, o que acontece? Eu vou atrás de alguns amigos que já produziam camisetas e tal. Falo, brother, vamos fazer algumas camisetas aqui para esse irmão aqui. Para esse missionário. Para esse missionário. Que ele ia para onde? Ele estava, na época, indo para fazer um treinamento em Trinidad e Tobago, porque ele ia fazer um trabalho em Mongólia. E aí acontece, o nome dele é Lucas. E acontece, eu tinha um desenho na época que era uma mão puxando a outra. Que você fez em que ano essa? Isso, o desenho foi em 2009. 2009 você já tinha esse desenho? Na real, eu trabalho como designer desde 2004. Uau! Então já tem uma caminhada. Quando eu encontro esse cara em 2012, foi como se eu tivesse rodado uma série de lugares e eu parei ali como se fosse tipo... Tá tudo bem, Tom. E agora? Sai desse lugar que eu quero te mostrar um lugar novo. Sabe? Larga tudo isso aí, Tom. Tem algo novo que eu quero te mostrar. Sabe? Tipo, sabe quando ele chama o Abraão para uma história nova? Yes. Foi muito assim. Mas foi engraçado que nessa época eu fiz lá as camisetas para ele. Você tinha uma imagem. A imagem de uma mão na outra. A gente fabricou, fez as camisetas. Você procurou alguém, esse alguém... Isso. Vou bater umas camisetas com essa imagem que você já tinha, por ser design, e entregou para o missionário. Entreguei para ele. Quantas camisetas? Foram umas 50. E deu de oferta. Aí eu falei para ele, vende pelo menos a R$50 isso aqui, que dessas camisetas você vai pelo menos tirar algum sustento nessa história. Conclusão, esses 2,5 que ele faturou vendendo a R$50 foi em um culto só que ele fez. Aí ele falou... Tom, vamos fazer de novo, isso aqui vai ser maravilhoso. E aí eu fiz mais 1, 2 vezes, depois aí ele fez a viagem dele e perdemos o contato, naquela época. Aí beleza. Quando isso aconteceu, o próprio Deus falou, é isso aqui que eu quero que você faça. Uau. Você vai por esse caminho. Isso era em 2012. 2012. Então, a Emaús
inicia com uma oferta missionária. Isso. Uma mão no meio da lama de uma arte que você tinha feita em 2009. Isso. Onde você oferta 50 camisetas, depois mais 50 camisetas para um missionário que estava em Trindade e Tobago, ia para Mongólia. Isso. E 2012 vai, literalmente, começa uma gestação de Isso. uma empresa que carrega não só preço, mas carrega valores. Isso aí. E aí? Aí o que acontece? Eu não quis isso. Você não quis. É muito doido, eu não quis isso. Porque você estava trabalhando em design, nicho. O artista, em geral, ele tem uma vaidade muito aflorada, que com o tempo ele vai percebendo que é uma bobagem isso. Idiotice. Que é uma besteira, que ele não precisa de ter essa vaidade. Então, nessa época, eu queria que as pessoas vissem a minha arte, vissem o meu trabalho, vissem a capa de disco que eu fiz, sei lá, pro Baruch, vissem a capa de disco que eu fiz pro Coral Resgate. Porque na época você era design e fazia a capa de toda essa... Capa de disco para esse pessoal. Entendeu? Eu tenho o disco Prontos para a Batalha, do Coral Resgate. Você que fez? Eu que fiz aquela Caramba. capa. Então, vídeo, foto, então toda essa área, e o próprio pai falava, o próprio Deus falava, Tom, não é isso que eu quero pra você, cara. Caramba. Foca nessas camisetas, foca no Emaús. E por que Emaús? Por que Emaús? É muito doida essa história. Porque eu não lembro por que eu coloquei o nome Emaús. Você não lembra? Eu não lembro. eu lembro vagamente a história, que era uma história que eu estava ouvindo, uma música do pastor Antônio Cirilo, Santa Geração, e ele falava assim como o coração dos discípulos de Emaús faz o meu coração arder. E eu conto para todo mundo uma história muito próxima disso, que é muito legal, que eram dois caras que estavam desiludidos com a vida. Eles viram Jesus, viram os milagres de Jesus, viram tudo que Jesus fez. Mas chega na quinta-feira, ele morre, na sexta acontece toda aquela história, no sábado tá todo mundo perseguindo todo mundo, no domingo eles falam, mano, vamos dar a linha daqui? Deu ruim. Vamos voltar para casa? E aí eles cabisbaixo, tristes, voltando naquele caminho, do nada aparece um cara. E esse cara começa a trocar uma ideia com eles, assim, o que aconteceu que vocês estão tristes e tal? Pô, Zé Mané aí, quem que é esse cara aí? Mano, você não viu aí o que estava acontecendo lá em Jerusalém? Não, tinha um pilantra aí, um safado que falava, que fazia e realizava as coisas, mas não fez nada. Ele falou que ia ressuscitar no terceiro dia, até agora não ressuscitou, mano. Estamos indo embora. E aí a história conta, né, que ele destacou, foi na frente, Sim. Mas era costume dos caras sentar e trocar uma ideia. E na entrada da cidade, eles sentam um do lado do outro, esse cara pega o pão, rasga no meio e bum, desaparece. E aí um olhou pro outro. Não, a gente não era ele que estava. Não era. Era o próprio. Irmão, nós íamos o caminho todo, 11 quilômetros dessa descida toda, falando mal do mestre. Vamos voltar agora. E aí eu falo, né, para as pessoas, é assim que a gente faz. A gente não percebe que o Jesus está do nosso lado. Uau. E a gente fala mal dele, e ele sempre esteve do nosso lado. E fala mal da obra dele. E fala mal de tudo, e fala mal de quem faz a obra dele. Então, esse insight faz com que as pessoas, quando elas ouvem, elas, como que elas... Retornem para o propósito. Emaús, a empresa e a marca carregam um grande valor. Nós chamamos em hebraico de techuvá. Techuvá em hebraico significa arrependimento. Metanoia em grego. Então, é a mensagem que João Batista pregava. Quando João Batista aparece no Jordão, ele está pregando o sermão da techuvá, que é tornar ao caminho, retornar. Entendi. Aí, em grego, é chamado de metanoia. Então, o que Jesus está fazendo no caminho de Emaús com esses dois discípulos o encontro. Techuvá. Volte para o propósito. Ficar em Jerusalém até que do alto sejai-vos revestidos de poder. É muito doido que eu demorei 10, 12, 14 anos, 15 anos. Eu demorei 15 anos para descobrir por que eu coloquei Emaús. Você acabou de me falar. Esse é o podcast Pergunta Por Quê. Descobertas maravilhosas. É verdade. Eu demorei 15 anos para descobrir por que eu coloquei Emaús. Você falou.
Então a minha vida é muito assim, ela é muito xarope, sabe? Eu vou fazendo as coisas... Xarope. Porque essa é a mentalidade criativa. O cara que é design, o artista, que é o teu papel. Essa imagem em 2019 ele cria. Em 2012 ele vai ofertar 50 camisetas para um campo missionário. Só que de 2012 até 2015, porque 2015 a Emaús se torna a empresa de verdade. Por que demorou tanto tempo, de 2012 a 2015? Por que eu estou fazendo essa pergunta? Sim. Porque tem empreendedores aqui. Tem gente nos assistindo. E, às vezes, as pessoas acreditam que a coisa acontece da noite pro dia. É conflito, é persistência. Isso. E é sobre propósito. Explica para nós. Em 2012, essas camisetas foram feitas. Você continuou seguindo o teu caminho profissional. Depois de fazer capas do Resgate, capas do Paulo César Baruch, tantos outros artistas, a pergunta é: e por que demorou tanto tempo de 2012 para 2015? Antes de eu te responder esse porquê, eu vou responder esse porquê para você que está assistindo. Presta atenção, guarda essa frase. A tua desobediência a Deus é o pior dos caminhos que você vai trilhar para realizar o teu propósito. Uau! Você entendeu? A tua desobediência a Deus é o pior caminho que você vai trilhar para chegar ao teu propósito. Você vai até chegar, mas é o pior caminho. Agora eu volto para você. Por que isso? Quando Deus ele me chama para realmente realizar esse projeto, ele realizar esse propósito. É igual você lidar com gente, você prega, você tem um dom maravilhoso que é a palavra abre a sua mente. Expande, né? Expande. Quando a arte ela caiu no meu colo, eu não pedi para isso, eu simplesmente nasci com essa história. Claro. Por quê? Não sei por quê, é só ele sabe. É uma finalidade. É melhor nem saber por quê, na real. É melhor continuar fazendo. E aí o que acontece? A gente quer ser vaidoso, quer ser desobediente, quer trilhar o próprio caminho. Como o Mauro falava na oficina G3, né? Quantas vezes os meus próprios meios me levaram a lugar nenhum. Uau. Então, de 2012, esse período de 3 anos, eu comecei a fazer mais trabalhos, ir atrás de clientes, igrejas e tal, criando sites e tal. E Deus falando, não é isso. Não e é eu isso. fazendo. E ele falou, não é isso que eu quero. Não é isso. Tanto é que eu pensava na minha cabeça, bom, eu vou abrir 2 negócios. Eu vou abrir o Tom Dias Design, no meu nome, que eu saí de 2012. Eu saí dessa última empresa e comecei a trabalhar por conta. E para eu não perder design, isso, e aí? olha a mente limitante, né? Para não perder o seguro-desemprego, eu coloquei o Emaús no nome da minha esposa. É nada. Não, pera, calma. Quer dizer que em 2012 o Amados desconecta do mundo CLT. Isso. E aí tava nas parcelas do seguro-desemprego. Do seguro-desemprego. E aí disse, eu vou montar o Tom Dias Design. Isso. Só que eu pego o Emaús, abro um CNPJ no nome da minha esposa. Um MEI, no caso. MEI. Isso. E aí eu continuo pegando o seguro-desemprego. Sabe, é muito limitante, cara. É muito... A pessoa sem orientação é limitação em cima de limitação. É a mediocridade. Não é nem mediocridade. Eu estava longe da mediocridade, eu estava muito longe. Eu precisava chegar a ser medíocre. Eu estava abaixo da linha da mediocridade. Sabe? Então, assim, quando eu começo a fazer essa história, eu quero dividir a minha atenção com 2 coisas que não fazem o menor sentido. Que não comunicam, né? Não, e assim, eu pensava, não, eu sou empresário, eu sou o cara, eu sou não sei o quê. E Deus falando, meu Deus, esse cara vai... Meu Deus, né? Esse cara vai me quebrar. Aliás, esse cara vai se quebrar. Não é possível que ele está fazendo isso. E aí, bom... Passa 2012, passa 2013, 14, Copa do Mundo. Copa do Mundo. No Brasil, eleição, a Dilma elege e tal. E todo mundo tava falando, vai vir uma crise. E aí no final de 2014. Para 2015, o que acontece? Um amigo meu me chama, falando, vamos alugar uma sala, eu e você? Ele trabalha com produto hospitalar e eu com minha parada, meu estúdio de design e ilustração. Eu falei, vamos, já estou com alguns clientes e tal. E eu pensava que eu faturava alguma coisa. E era nítido que eu ia quebrar. Mas eu não conseguia enxergar. Enxergar isso, né? A pessoa que está dentro desse processo, ela não consegue. Ela se cega. Por isso que eu vou dar outro recado pro pessoal. Claro. A desobediência cega as pessoas. Não é que ela te faz trilhar o caminho errado. Ela te cega.
Porque você vai querer fazer alguma coisa que está na sua mente. E, de repente, aquilo que está na sua mente não é aquilo que está na mente de Deus. Uau. Então você precisa pegar o que está na mente dele, pegar o que está na sua mente, alinhar e trilhar. Uau. Entendeu? Você não vai querer que eu desenhe isso aqui agora, né? Por ser um bom design, seria bom. Não, vamos voltar para você agora. Então, o que acontece? A gente entra em 2015, eu alugo a sala, começo ali a atender 2, 3 clientes, mas a conta não fecha. Não paga. A conta começa a ficar negativa em 20 mil, aí batia 15 mil, 10 mil, batia 15, 20... E eu não aguentava mais isso, porque era 10% ao mês de juros em cima do que eu estava devendo. Então, o que entrava era, de repente, era R$1.000 de juros ou R$1.500 de juros. E o que sobrava era impressionante que na época, né, 2012... a Melissa nasce em 2012, 26 de outubro. Melissa está com 3 anos nessa época. Vai fazer 3 anos. E aí, em agosto de 2015... a Cibele está grávida do Matheus. Mateuzinho. Então, ou seja, eu estou devendo dinheiro para o banco, eu estou quebrado. E 2 crianças... Uma criança em iminência e a outra bebê. E e eu tava tipo flat. O que é flat? Flat é tipo... como se nada tivesse acontecendo. Estamos no podcast, hashtag pergunta por quê. Cuidado para não ficar flat, Ivan. Tipo... Sabe quando você já sentou no pudim? Não. Sentar no pudim. O que é sentar no pudim? O que é sentar no pudim? Eu não sei. É você sentar na moleza, você ficar ali flat, sabe? Contemplando. Tá cheio de empreendedores, Titanic. homens sentando no pudim. Não, pior, é Titanic. Titanic. Você tá no Titanic, você tá ali com o violoncelo. Amazing Grace, the sweetest song. E o Titanic afundando, irmão. E você tá aqui, ó. Tem muito empresário assim, irmão. Tá cheio de empresários sentando no pudim, no flat. E pensando que tá tudo bem. E tocando violino no Titanic. Se liga, cara! Tua empresa tá falindo. Sabe por quê? Porque não obedece a Deus. Uau. Mano. E aí, 2015, você tá nesse aí, sentado no pudim. Não, afundando. Total. Tocando violino. Aí, beleza. Não, aí dá pra... Não dá pra piorar. Já tava... Dá pra piorar aí? Não dá. Já tava muito ruim. Mas dá pra piorar na questão do ego. Do artista, do ego do empresário. Eu sei. Eu crio. Dá pra piorar. No momento, eu sento nessa mesa, a Cibele senta aqui. E aí a gente tem um pequeno estoque, tem o site do Emaús, tem o Instagram com 1.000 pessoas lá. Mas era uma coisa que não estava investido totalmente. Não era, porque não tinha energia naquele lugar, então não funcionava. Aí, não tinha dedicação total. Não tem como. E aí acontece, eu sentado no pudim, Titanic afundando e tal, começa a chorar. Cibele senta aqui, você senta ali. Não, aí eu começo a perceber que o Titanic tá afundando, que meu popô tá sujo de pudim. Sujo violão, de pudim! O violoncelo tá aqui. Cibele, mas tá quebrado. Aí eu caí em si, em setembro de 2015. E eu quero deixar claro que não é pra cortar essa parte, que o nosso podcast hoje aqui é falar de forma franca. Tá cheio de empresário tocando violino e sentado no pudim. E o Titanic afundando. E o Titanic afundado. Detalhe. E aí? E não corte nada. Não corte nada, Não Ivan. corte nada. Pelo amor de Deus. Fala, pode. Aliás, gera um monte de corte para Instagram aí que vai dar boa. E quando for postar, convida lá, colaborador, por favor. E aí? Aí acontece. Sei Cibele sentada no caos. Não, aí Cibele olhando aquela situação. Ela grávida. Tá bom, o que a gente faz? Eu falei, eu vou sair da sala que eu tô alugando, vou voltar para casa. E a gente vai recomeçar e eu vou focar totalmente no Emaús. Porque é a única coisa que a gente consegue fazer agora. Eu já não dizimava, nem ofertava, nem dava dinheiro para a igreja, nem para missionário, não tinha mais nada, porque eu não tinha como dar. Porque Emaús e o teu projeto de 2012 nasce a partir de uma oferta missionária. Sempre manteve. Sempre foi. Mesmo, tipo, é impressionante isso, mas por que eu não acreditei no Emaús em 2015? É muito doido, né? Santo de casa não faz milagre, né?
Nessa época, eu fui fazer o meu primeiro evento na igreja onde eu congregava. E aí é muito doido, né? Que eu botei lá as camisetinhas, meio uma caixinha bonitinha, já tinha maquininha. Caramba. Tudo lindo, tudo, tipo, pra época, né? Sim. Tava muito bonito. Eu vou te perguntar, quantas camisetas eu vendi na época? Não sei. Quantas? Não, fala aí você. Umas 10. Nenhuma camiseta. Para os membros da minha igreja. Eu não vendi nenhuma camiseta. Nenhuma. Então, quando isso aconteceu, tipo, falar, não, Deus não tá nesse lugar, isso é coisa da minha cabeça. Então, eu vou te falar uma coisa. Nossa, eu acho que eu vou falar mais uma. Fala, solta. Vou falar mais uma. Vai. Mesmo quando tudo diz que não, é a voz dele que vai te fazer prosseguir. Cara, pareceu Mistério Apacentar agora. Não, mas a música veio na minha cabeça. A música veio na minha cabeça. Quando eu pensei, é exatamente isso. Quando tudo diz que não vai dar certo, mano, se a sua mente tá alinhada com a mente dele, vai dar certo. E tem outro detalhe. Se tá tudo indo bem, mas a sua mente não tá alinhada com a mente dele, toma cuidado, que lá na frente vai dar ruim. Porque o grande problema é que algumas pessoas acreditam que está tudo bem é o resultado monetário. É o resultado monetário. Tem muitos empresários que estão bem financeiramente, mas estão sem motivação. Então, não adianta ter um empresário que tem um bom resultado financeiro se ele perdeu a motivação. Voltamos para 2015, no caos, tocando violino, Titanic afundando e sentado aonde? No pudim. No pudim, aí. Foi muito doido, cara, porque no meio do... Eu já tava afundando, apareceu um bote. Um bote. E sabe o que estava escrito no bote? Emaús. Emaús. Que era eu subo naquele bote e tinham dois casais lá dentro daquele bote, ligando da rua Conde de Sarzedas. Você sabe que é a rua dos crentes. Dos crentes. E eles ligaram de lá falando assim, tô aqui, Tom, na rua Conde. Cadê vocês? Eu não tô vendo a loja de vocês. E vocês não tinham loja física, nada, só online. Olha a percepção das pessoas que já tinham da marca Emaús, um sitezinho, coletivoemaús.com, com 4 camisetas, 1000 pessoas no Instagram, nessa época. E eu não tinha a percepção que as pessoas já tinham. E 2 casais estavam na Conde Sazeda, que fica na Praça da Sé aqui em São Paulo, só para você se localizar, que você que é de fora de São Paulo. Existe uma rua aqui em São Paulo chamada Conde Sazedas. Esse casal tá lá e liga e diz, aonde é a loja de vocês? E você não tinha loja. Passou 42 quilômetros, eles atravessaram de... Praça da Sé. Foram até Ferraz. Ferraz você consegue para se encontrar na sua loja. Dentro da minha casa. Da sua casa, porque não tinha loja. Porque eu não tinha loja. Você atendeu eles na casa? Na sua casa? Na minha casa. Com as camisetas? Com as camisetas. E aí? E aí que eu fui, fiz um café, igual você fez um café pra mim aqui. Falei, entra aí, vê aí o que vocês querem. Os 2 casais levaram 16 camisetas. Mano, eu sou muito doido, porque eu recebo qualquer pessoa dentro de casa. Eu nem sabia que era as pessoas. É louco, podia ser assaltante, cara. Não, você... um aceito. Não ia ter como. Demônio. Não, você ia ser expulso, no mínimo. Aí o que acontece? Vendeu, tava duro. Não, eu vendi, cara. Você tava precisando duro. vender. Eu tava precisando vender. Não tinha o que fazer. Quantas camisetas compraram? 16. Não, aí estourou. Aí Mateuzinho, Não, esquece. Mel e Cibele deram o cu de ação de graça. Não, aí eu, nossa, eu falo, meu Deus, porque eu não te obedeci. Meu Deus, porque eu não te obedeci. Meu filho, esquece. Agora que você entendeu, vai com força. vai pra cima. E aí? E aí foi, 16, Brasil indo pra baixo e você... o Emaús crescendo. Aí você 2.000, começou a alavancar. Internet. Qual a primeira coisa, Bruno? Esse foi um sinal de Deus de ter um casal e foi o start que Deus utilizou para você virar a chave. Foi. Quando eles saíram, qual foi a primeira iniciativa que você, como empreendedor, Nossa, foi muito você doido, fez? cara. Eu fui fazer um evento chamado Rock no Vale. E você não tem noção de como eu montei esse evento. Eu montei, tipo, 2 painéis de ferro extremamente pesados, cheios de madeira de pallet. Sabe, os caras... Eu do nada, achei um marceneiro que me ajudou a fazer e me ajudou a soldar os painéis. E, cara, você já foi lá no Rock no Vale? Já. Você sabe que aquilo é um barranco. Literalmente. E tava chovendo, cara. E o caminhão não entrou. Tipo, era 6 horas da tarde. Que ano foi isso aí? 2015, dezembro. Meu Deus do céu. Cara, e a Cibele grávida, e a Melissa pequena. Cibele! É a melhor mulher do mundo. Eu preciso te conhecer, Cibele. Você é um monstro de Deus. Ela é. Eu acho que ela é vezes 10, monstro. Pelo menos. Barrancão, Não, caminhão. caminhão.
E os painéis... Mano, eu não tinha noção do que eu tava fazendo. Sabe quando você vai fazer as coisas, mas você não... Você faz. Vamos fazer. Vamos pra cima, Vamos pra cima. Eu sei que dentro do... Nossa, eu lembro dessa época, chega a me dar um negócio assim, sabe, uma paixão que sabe que ela vai te queimando assim, volta pra esse caminho, Sim. volta pra esse caminho, volta pra esse caminho. Que era muito doido, que eu levei frigobar, levei cafeteira. Então as pessoas iam na minha lojinha dentro do Rock no Vale, tinha café, tinha... Se a pessoa queria água, tomava uma água. Eu fiz camisa de botão na época, umas camisetas muito doidas. E a galera consumindo. Não, e o mais doido era assim... Pô, Tom, você tá aí. Tom, não sei o quê. Tom, isso. Peraí, de onde você é? Eu sou de Minas. De onde você é? Sou do Rio. E a galera De te onde você é? conhecia. Eu sou do Sul. Mas vocês me conhecem da onde? É tipo, quando você não tem noção de quem você é em Deus, você se fecha para um mundo que você não tem... Não entendeu a proporção que já ganhou. Você não entende, mano. E quando eu só fui entender quem eu era em Deus quando eu passo a obedecer Ele. Uau. Cara, o poder da obediência a Deus é tão tremendo, cara. É muito doido, mano. A pessoa precisa aprender a obedecer a Deus. Uau. Você acredita que empreendedores são grandes homens, mas estão vivendo frustrados e decepcionados porque são desobedientes? Não somente desobedientes, porque às vezes a pessoa não tem o próprio... Não tem, ela até acredita, ela até segue princípios bíblicos na vida, mas não tem uma fé fundamentada em Cristo. Ou ele pode seguir, mas segue do jeito dele, Do jeito desobedecendo, dele, do jeito usando dele. isso aqui como uma Isso. plataforma. Mas o que eu tô te falando é que é um cara ingênuo, um cara inocente, que não tinha ninguém para orientar, e o próprio Deus me pega pela minha mão e me leva para onde Ele quer. A gente só pode estar trocando essa ideia aqui porque você está vestindo uma parada e eu estou vestindo uma outra que conecta nós dois. Se não fosse assim, você não ia gastar teu tempo e eu estaria fazendo o quê? Uber, uma hora dessa? Não desprezando o Uber, Não, tá? é. Porque o Uber, você que é Uber, tal, tá nessa história aí, tal, você está empreendendo em algum momento, mas ainda não chegou a sua hora. E também não significa que o Emaús é melhor que você, enfim. Falei, foi mal colocado, se foi mal colocado, me perdoa, não foi essa a minha intenção. Não, mas sobre isso, lembre-se que quando você estava em 2012, você estava em uma empresa de design. Isso. Quando a gente está fora do propósito, a gente sobrevive. Quando Isso. a gente está dentro do propósito, a gente vive. Isso. Então, às vezes tem um telespectador, alguém nos ouvindo, que é Uber, e ele está sobrevivendo. Isso. Porque Deus tem um propósito para ele em outro Isso. setor. E existe outro Isso. que é a linha dele, onde Isso. Deus vai usar ele, onde Deus vai dar grandes coisas para ele. Isso. E eu acredito muito nisso, cara. Eu acredito que todos nós temos um propósito em Deus. E essa experiência do Vale... Foi muito doido, cara. Aí Porque... você vendeu até umas horas. Não, foi muito doido porque eu vendi, as pessoas conheceram o Emaús, e aí 2016 foi de braçada. Aí foi... Aí fiz um evento numa igreja em Arujá chamada Gravidade Zero. Eu conheço Gravidade Zero. Lá minha mente expandiu de um jeito. O Adrianão, AP Adriano, nossa, ele foi um cara assim que levou uma galera muito doida, assim. Levou o Juan da Hangar, Sim. levou o Cal lá de Curitiba. Na época ele levou o Alessandro, a South Band, a antiga South Band Sim. de Brasília. Cara, foi muito doido. O Oficina G3 fez uma sexta-feira lá. Foi muito doido a conferência que eles fizeram. E a minha mente... E era um nicho na época que estava começando, que era o Isso. worship, igreja church. Isso. E a linha de comunicação, só que eu já vou apresentar daqui a pouco para vocês alguns desenhos criados pelo Tom. Isso. Essas comunicações, essa é uma das camisetas deles. E aí vocês vão entender o cunho da criatividade. O casamento entre criatividade e ação. E aí, nisso, cara, começou. Simplesmente começou. Em 2017, a minha casa já é uma bagunça. Já vira uma zona de guerra. Quer tecido de um lado, rolo de tecido para o outro, camiseta. A Melissa e o Matheus brincando com as camisetas. E aí isso obriga eu e Sibeli a encontrar um lugar para a gente ampliar. Porque até ali, até aquele momento, desde o início daqueles dois casais, Isso. vocês se tornam loja, mas não tem loja física, é tudo online. E de verdade, nunca foi a intenção o Emaús ter uma loja física. Nunca foi. Porque a gente acredita muito no potencial de internet. Uau. A gente está no mundo todo, irmão. Tipo, já mandamos pacote para a Europa, para os Estados Unidos, já pegaram o pacote daqui e levaram para a Ásia. Tudo que é lugar. Tudo que é lugar. Entendeu? Então, tipo, se eu vou limitar a gente a um ponto físico, eu preciso entender qual que é o ponto físico. Você quer abrir uma marca hoje de roupa ou de qualquer coisa, não vá para ponto físico.
abra primeiro na internet, abra um Instagram. Pulveriza primeiro. Tipo, valide o seu produto, valide a sua ideia, valide o seu serviço, para se depois as pessoas precisarem de um ponto físico, aí com o dinheiro, com o fluxo de caixa que você faz com a internet, aí sim você investe em um ponto físico. Uau. Mas para gerar experiências para essas pessoas do online. Entendeu ou quer que eu desenhe? Não, né? Não. Então volta aqui para Vamos você. lá. E aí em 2017 a gente muda, vai para esse lugar novo, e aí começa a trabalhar. Em Ferraz de Vasconcelos. Em Ferraz de Vasconcelos. Sabe por quê? Porque eu nunca dirigi, eu dirijo há 1 ano e meio. O Tom tem 37 anos, nunca dirigiu, acostumado ali, mora em Ferraz de Vasconcelos, você que não mora em Ferraz, eu já trabalhei ali na Avenida Brasil, em Ferraz de Vasconcelos, na estação Comonviana, é Comonviana que chama ali? É. Estação Comonviana, então, estação de trem ali, você pega o trem, já desce no Brás, do Brás você acessa via trem, ou metrô, Isso. ou ônibus, então, ele nunca tinha dirigido, não tinha necessidade, de repente... Aí, cara, o que acontece? Eu descubro que eu preciso dirigir, mas eu descobri que eu precisava dirigir, sei lá, há 8 anos atrás, 10 anos atrás. E Deus sempre falando pra mim, depois de tudo isso, né? Entendi Sim. o que é obedecer a Deus, tô fazendo os comandos que ele tá me passando e tal. E ele me fala a seguinte história. O Emaús só vai começar a crescer quando você começar a dirigir. É muito doido a forma como Deus fala com a gente, cara. Uau. Ele não fala para você ouvir no teu ouvido, né? É como se você tivesse uma comunicação direta. É racional. É racional. Não é auditiva. É racional. Me perguntaram outro dia, disse, pastor, como é que o senhor ouve Deus? O senhor ouve Deus pelos tímpanos, ouvido, no coração ou no cérebro? Ele disse assim, Deus não trabalha na perspectiva da emoção, mas sim da razão. Eu também acho. Tanto Também que- acho, não, tenho certeza. Tanto que a audição não está correlacionada ao ouvido e tímpano, está correlacionada ao cérebro. Sim. Você só ouve por causa do cérebro. Sim. Então Deus não fala no Sim. seu ouvido, Deus fala no seu cérebro. Sim. Eu também acho. E Também aí acho, não você, tenho certeza disso. você vai para o endereço físico E aí começa a acontecer, porque em 2017 as coisas começam a ser diferentes. A gente está fazendo uma jaqueta melhor, um moletom melhor. Aí passa 18, 19, aí entra o Bolsonaro, todo mundo daquela expectativa, pensando que vai ser um governo diferente e tal. explode a pandemia. 2020. E aí acontece, a pandemia, assim, com respeito a todas as vítimas Claro. e tal que tiveram e tal, eu não vou falar sobre isso, mas assim, ela para nós, de maneira geral, eu tive que fazer eu não lembro como era o nome, não era Black Down, sei lá, aquele papo de você fechar a loja e tal, fiquei fechado por 10 dias. Qual é a palavra? Lockdown. 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 O lockdown durou para nós 10 dias. Por quê? Porque a gente é emergente, precisava trabalhar, não tinha como. Tem que pagar, Tem cara. que pagar a conta, pagar funcionário. Como que eu vou mandar funcionário embora? Não tinha Tá doido. como. Então, cuidado, todo mundo de máscara e tal, álcool em gel para todo mundo. Eu tomava banho de álcool em gel nessa época. É verdade. E aí a gente fez aquela história, né? Criamos um seguinte Uma propósito. campanha. Uma campanha. A cada 3 camisetas vendidas, a gente doava uma cesta básica. Então, a Emaús, em 2020, em março de 2020, estoura a pandemia e você entra numa campanha. Isso. Depois de 10 dias de lockdown, você retorna dizendo a compra de cada 3 3 camisetas, camisetas, dou uma cesta básica. Isso. Sai R$20 de cada camiseta para Isso. montar uma cesta básica. E Isso. essa cesta básica era doados para quem? A gente ia em comunidades carentes ali na nossa região, tanto Ferraz, Guaianazes. Guaianazes, Itaim, porque a gente tinha a ideia que, assim, esse cara da periferia, ele ia ter que ficar em casa, mas a mulher ia precisar fazer a unha, o homem ia precisar cortar o cabelo, essas coisas do dia a dia. Claro. E o empreendedor local, que tem o seu salãozinho, tal, o seu mercadinho de vila, não pode parar. Tem que fazer, de alguma maneira, movimentar o dinheiro. Então, de alguma maneira, a gente dava uma cesta básica para esse cara, para ele poder sobrar um dinheiro, para ele comprar um Danone, Claro. para ele comprar um queijo, Cortar para o ele cortar cabelo. o cabelo, para ele se movimentar. E aí vai movimentando o esquece, empreendedorismo. cara. Aí foi muito doido, porque, tipo, mano, era todo final de semana eu tava dando cesta básica, aí juntou eu, nosso amigo Juan, Emerson, GDS. Virou uma loucura, porque Não, a galera virou uma loucura, compra. porque todo mundo começou a querer também doar cesta básica. Porque fora da cesta Nossa, básica, a galera foi começou a aderir à campanha sua. Comprou 3 camisetas da Foi Emaús. energia, aí o Emaús esquece. Aí virou. Aí foi pra Marte, né? O Elon Musk levou pra Marte, mano. Porque no mundo já conhecia, já. Foi muito doido, cara. E aí foi passando o tempo, cara. Passamos a pandemia, criamos máscara lá e tal, projeto.
Aí em 2022 para 2023, agora... Consolidar a marca. O que eu falo que o Emaús hoje é uma marca conhecida, muito conhecida. No meio cristão, como você falou, as pessoas conhecem e tal. E eu aguardo os comandos de Deus para poder me movimentar. Claro. Eu não me movimento se não der o comando. Então, abre uma loja física no shopping XYZ. Então, vamos abrir o quiosque assim, assim, assado. Então, vamos fazer isso. Peraí, vamos... E aí, pai, o que você quer que eu faça? É isso mesmo? Não é? Fica quietinho, Tom, por favor. Vai fazer essas camisetinhas aí, você tá me fazendo muito feliz. Porque na hora que ele dá o comando, cara, eu já fiz. Uau. É impressionante, cara, que a obediência é muito doido, que você não precisa ficar orando para pedir uma resposta de Deus, sabe? Ele já fala, você já faz. Uau. Quando você tem dúvida, é porque, às vezes, eu não sei se é que ele falou para você fazer. É muito doido, por exemplo, a gente tá passando por esse problema em Porto Alegre e tal, não sei o quê, e vários irmãos, clientes e tal, da gente, tal, eu falei, Deus, o que eu posso fazer em relação a isso? Quando eu fui ver, eu estava fazendo, cara. Rompendo. Pix para um, Pix para outro, manda a cesta básica para o outro, compra água, já mandou para lá, pega essas roupas daqui. Já... Quando eu fui ver, eu já estava envolvido. Por quê? Porque a minha mente, a gente só consegue ter essa metanoia quando o sangue de Jesus mesmo entra na nossa mente. Uau. Enquanto o sangue não entra, cara, esquece, não tem como. E hoje a Emaús cumpre sua missão, techuvá. Techuvá. Literalmente tornar as pessoas ao caminho, Emaús, Isso aí. tornando ao propósito. Eu vou para o intervalo de 5 minutos e você que não se inscreveu ainda no nosso podcast, hashtag Pergunta Por Quê, se inscreva, compartilhe, comente. Eu estou recebendo nesse programa especial, essa é minha história com o Tom da Emaús, uma das marcas mais importantes, falando sobre empreendedorismo. Como empreender em tempo de crise, como viver a excelência em tempo de crise. Vamos para o intervalo, não se esqueça, esse programa também é patrocinado pelo Itepa Bible College e o Itepa, a teologia bíblica. Vamos para o intervalo, eu já volto. Beijo. Ao longo dessa matéria, você vai ver eu falando, médicos falando aqui, psicólogos, psiquiatras, psicanalistas falando, olha, segundo o conceito de Freud, segundo o conceito de Jung, segundo o conceito de Lacan e etc. Fazendo sempre uma ponte para chegarmos aonde? Aonde, pessoal? A Bíblia. Porque a nossa matéria é teologia na perspectiva de psicologia pastoral. Então é o casamento da teologia com a psicologia, que é chamado do quê? Ninguém sabe mais. Qual é o nome? É o quê? Qual é o nome do conceito? Isso. Lembre-se que sua avó dizia que depressão, síndrome do pânico era demônio. Era falta de oração. Lembra disso ou não? Lembra que a pessoa ficava depressiva? Vem aqui que eu vou pedir você. Sai, demônio. Sai, cão. Então, a academia faz o quê? Faz o casamento. Teologia, Deus. Logia, estudo. Psicologia é o estudo da alma, dos sentimentos. Porque o homem é formado de corpo, alma e espírito. E a alma é o centro das emoções. E aí, até então, dentro da religião, as doenças psicossomáticas ou as doenças que estão correlacionadas à alma sempre foram tratadas como demônio ou fraqueza. Você está fraco, falta de fé. Falta de fé. Você, no mínimo, não está orando pouco. De repente, a teologia faz essa ponte. Apresenta Deus, mas Deus também que pensa e criou seres pensantes que têm alma. Isso bem alto, alma. Existe uma coisa que Charles Haddon Spurgeon dizia com muita clareza. Todo grande pregador também é uma grande alma. Todo grande pregador também é uma grande alma. Fala, galera, estamos de volta aqui no nosso podcast, hashtag Pergunta Por Quê. Eu estou recebendo no quadro Esta é Minha História, Antônio, Tom da Emaús. E ó, cara, essa primeira parte foi muito top. Você gostou? Cara, escutar a história de superação, empreendedorismo. Isso. E o melhor de tudo, perceber que é muito mais do que capacitação.
dom e qualidade, é dependência. Isso. O que você deixou claro para todos os nossos telespectadores é: você precisa ser ousado, você precisa ter talento, mas você precisa ser dependente. Isso. O grande problema de alguns empreendedores é que eles têm tudo, só não têm independência. Isso. Eu me lembrei de um texto. O texto do Gênesis, capítulo 26, verso 11, diz: E semeou Isaque naquela mesma terra, e naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais, porque Deus o abençoou. Deu para entender? Sim. Quem é que semeia? Isaque. Só que ele só colhe porque Deus abençoa. O empreendedorismo é o casamento entre alguém que trabalha e depende de Deus. Vou de novo. O empreendedorismo é o casamento entre alguém que trabalha como você trabalhou, mas decidiu depender de Deus. Sim. E por isso nós prosperamos. Sim. Ser um design, aos 24 anos, tem um desenho em 2009, de uma mão no meio da lama, de alguém que é resgatado, faz 50 camisetas, semeia no campo missionário para um missionário. Isso fica entubado. Aí, em 2015, no meio do caos, a Emaús vai nascer de forma verdadeira. Isso. Você vai trilhando o propósito. Cibele, tua mulher sempre do lado. Cibele ali, Melzinha, Mateus e etc. De repente, 2017, Deus literalmente projeta vocês. Isso. E 2020, quando a pandemia estoura, Deus alavanca mais ainda. E hoje, a Emaús, essa marca, é uma marca consolidada, que agrega valores, mas fora tudo isso, ainda continua na dependência de Deus. Com a sua veia de design artística, eu queria agora falar um pouquinho com a galera sobre os seus desenhos. Como nasce isso? E eu queria falar sobre algumas delas. Põe aí pra nós aí, Ivan Justino, Ivan que comanda. Fala um pouquinho dessa. E ó, olha pra cá. Eu estou com essa que é topzera. Essa aqui eu ganhei do Departamento de Jovens e Adolescentes da igreja. Sério? No meu aniversário. Que doideira. Então eles me deram de presente, eu gosto muito Que dessa. responsabilidade, hein? E essa eu tô. Conta um pouquinho como é que nasce. Você que cria, conta um pouquinho a história dessa camiseta. Querido, essa é uma camiseta muito doida que... O grande lance é o que o Moisés falou pro pessoal, né? Ó, você separa um cordeiro puro, limpo, que faz o sacrifício, passa o sangue dele em todos os batentes, porque o anjo da morte vai vir e vai levar o primogênito. Ó, mas é uma história emendada na outra, você já entendeu? Você faz uma síntese aí de Êxodo, capítulo 12, a última praga, quando o anjo vem à meia-noite para ferir, e aí... E aí o cordeiro é o Jesus. Esse é o Cordeiro Santo, que ele não pintou, ele mesmo esfregou as mãos dele, ele mesmo entregou a mão que está no batente da porta aqui, é o batente, na verdade, a madeira que foi usada na cruz. Você faz uma correlação aí no seu desenho Isso. com o batente da porta e Êxodo capítulo 12 com a cruz. Com a cruz. E aí me explica um pouquinho como é feito a pintura. Mas você tem um outro detalhe Qual importante aí. Porque aí, no caso, se o sangue não tivesse aí, você sabe que é levar o primogênito. Ele entrava. E quem que é o primeiro cara que morre? Jesus. Ele é o primogênito. Uau. Para dar essa realidade para a pessoa que está salva, esse sangue tinha que estar espalhado em toda a camiseta. Que é o caso aqui, né? Essa camiseta, essa parte aqui, é só o preto que é estampado. Só o preto. A parte e o vermelho, essas tintas, elas são feitas à mão. À mão, artesanalmente. Artesanal. Então aqui a gente desenvolve essa técnica de pintura, onde a gente passa o vermelho ali na palavra holy, mancha ao redor, na parte de trás e na parte da frente, desenvolve essa técnica, replica essa técnica para o pessoal que está trabalhando com a gente, e aí a gente consegue ter esse produto único. É interessante falar que cada camiseta não são camisetas iguais. São camisetas totalmente diferentes. Porque não tem como Não replicar. tem como. A parte doida disso é que cada pessoa que tem a sua própria camiseta, ele é salvo individualmente. Não é uma produção, não é salvo em massa. Uau. É uma salvação individual. É uma salvação individual. Passa a próxima aí, cara. Que top. Passa a próxima. Conta um pouquinho. Eu tenho aqui uma cooperação mínima, mas eu tenho uma cooperação nessa arte. Porque eu me lembro que quando você estava criando essa arte, você me chamou e me perguntou sobre informação teológica, sobre essa imagem. Essa imagem é pesadíssima. É Conta um pouquinho.
Aqui, assim, para Deus você sabe que não existe tempo. A unidade de tempo é uma unidade ilusória, não existe. Então é como se fosse um plano mesmo, né? Jesus vem aqui, morre no Monte Gólgota, né, que é o Monte Caveira, e o sangue dele abre um caminho sem precedentes para o Hades, onde ele está ali e numa batalha dentro do inferno ele toma a chave da morte da mão do diabo. Cumprindo Apocalipse, capítulo 1. Isso. E aí, ao mesmo tempo não, e no mesmo plano, ele é recebido pelos anjos quando eles falam, levantem portas as vossas cabeças. Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, porque vem entrando o Rei da Glória. Para que entre o Rei da Glória. Lá em cima ele no trono. Exatamente. Então, no mesmo plano, a gente fala de Jesus. É muito doido que a parte que evidencia essa camiseta não é o Rei da Glória, nem o inferno. É isso aqui, é a caveira. É a caveira, porque Jesus foi crucificado no Gólgota. A palavra Gólgota em hebraico significa lugar da caveira. Então ele desenha ali, ó. Se você aproximar um pouquinho tua imagem, e também pode consultar o Clube Emaús lá também, você vai perceber que ele colocou Jesus crucificado no centro, os dois malfeitores em cima de uma caveira, o sangue vindo até o Hades, e já a imagem de Jesus lá embaixo, isso, como sendo a luz do meio das trevas, e depois Jesus assunto aos céus. Isso. Agora tem um detalhe importante. A Bíblia diz em Salmos que Jesus deveria cumprir isso, porque as caveiras em suas culpas, Jesus está cumprindo dizendo, eu sou a espada que cravo sobre a cabeça. Isso, exatamente. Uau. Então a cruz, na verdade, ela não é a cruz, ela é a espada. Uau. Vamos para a próxima, Ivan. Essa aí é a mais doida. Não, essa é pesada demais. Essa aí, pra mim, Conta um pouquinho pra nós sobre essa daí. Essa é aquela camiseta anterior, eu uso muito pra temática de evangelizar as pessoas. Eu começo a falar que tudo que está acontecendo aqui nesse miolo não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido o cara construir uma arca num lugar onde nunca havia caído água do céu. Você começa a criar ali, tem trecho de Noé, isso. Tem mais trecho do quê? Tem alguns trechos da Bíblia. Fala para nós. Tem alguns trechos da Bíblia. Eu tô vendo que tem estátua da Babilônia. Da Babilônia. Você tem aqui nessa parte os 3 e o 4º homem na fornalha de fogo. Sadraque, Mesaque, Abednego. Daniel na cova dos leões. A história do batente com Moisés. Aqui a criação do homem, aqui a expulsão. O altar de holocausto. Aqui o lance da criação do universo que está aqui atrás. Aqui o Elias subindo na carruagem, o Jonas sendo expulso da boca do peixe, o Pedro sendo resgatado, algumas passagens sobre Jesus aqui, Apocalipse e tal, e aqui a história do resumo, né? Assunto aos céus. Assunto, projeto total. O que acontece muito aqui nessa história é que só começa a ter sentido tudo isso quando o sangue de Jesus ele é derramado sobre a terra. Porque aí nos reconecta de volta com a nossa origem. Porque você faz alusão ao desenho com todo esse traço vermelho, isso, falando do sangue de Jesus na cruz. Isso. E o sangue de Jesus cria razão, isso, sentido. Isso. Uau. E aí ele conecta tudo. Mas você só consegue entender tudo isso que está acontecendo quando o sangue entra na sua mente. A mensagem central do desenho, você que tá aí nos assistindo, Jesus está crucificado lá e ele começa a puxar, a partir de Jesus, a cruz, ele começa a conectar todos os desenhos. Aí o sangue vem, rasga o véu, abre o mar vermelho, tá ali na Arca da Aliança, tá ali no Isaac. No Noé, tá na Arca. Tá no 4º homem, tá na boca do leão, tá na criação do homem, Uau. Na expulsão do homem e na mente. Uau. Você percebe que o sangue de Jesus tem um único lugar que ele não tá. Aonde? Aqui em cima. Porque aqui em cima... No céu. Porque lá em cima a história está resolvida. Ele precisava resolver as coisas daqui para baixo. O sangue de Jesus resolve a terra, porque no céu já está resolvido. Isso. Passa a próxima, Ivan. Não. Esse daí tá... Já foi. Você é louco. Ó, deixa eu te falar uma coisa. Você tá de brincadeira. Sabe quando você vai na padaria e você sente aquele cheirinho de pão quentinho? Vê se tá com cheiro de pão quentinho isso aqui. Longe de mim fazer inveja. Ivan! Obrigado, pastor. Deus te abençoe. Que é isso? Esqueça tudo, bebê. Esqueça! Eu ganhei. Esquece.
É isso, cara. Cuidado pra não queimar a mão aí, ó. Não, e detalhe, cara, aveludada. Fala um pouquinho sobre essa blusa pra nós. Cara, a história é o seguinte. Eu sempre quis atrelar a nossa marca a esportes, as coisas legais. Lembrando o Lakers aí. Gostei do Lakers. Eu sempre gostei dessa formação atual que tá aqui. Infelizmente não avançou nos playoffs e tal. Mas o Kobe Bryant, ele é um cara que inspirou muito, assim, até hoje. Tanto é que eu lancei essa camiseta, era num dia 24. 24 era o número dele. Sim. Então eu falei, eu quero fazer uma jaqueta com alusão ao Lakers mesmo. Mas como que eu vou fazer? Tipo, qual é a palavra que eu posso encaixar na palavra Lakers? E aí eu testei algumas palavras e tal, e vi que a palavra Cristo era uma palavra que, tipograficamente falando, funcionaria. Uau. E aí, nisso, a gente coloca a ideia, tipo, nova história em Cristo, que era a história, tipo, Los Angeles, Lakers. Né? Sim. Então, tipo, é literalmente uma fanboy que eu criei, que eu adoro basquete. Basquete, nossa, assim... Cara, que top, cara. E, tipo, eu quis fazer mesmo uma jaqueta mostarda com roxo. Lakers mesmo? Isso, pro Lakers. Só que o número diferente, o número na frente não é o 24, né? É o 33. 33, alusão à idade de Jesus. Isso. Caramba. O Ivan tá aqui nos estúdios, Camila tá aqui nos estúdios, tudo com inveja, Eduarda com inveja. Tira o olho. Passa a próxima. O Ivan até saiu do lugar do posto dele lá. Sai fora, Ivan. Ah, essa daí, cara, Esse aqui é uma arte. Como se fosse o jornal da Folha de Caná da Galileia. Explica um pouquinho para nós, que top. O desenho, na verdade, ele começa daqui para baixo. Uhum. O que acontece? A gente queria retratar como que seria o Jesus realizando o milagre dele no dia de hoje. Então, você sabe que Caná era quebrada da quebrada. Isso. Então, tipo, como que seria isso hoje? Então, seria Jesus no fluxo, Jesus no pagodão, Jesus... Sabe, onde ele estaria nessa história? E, de repente, acabou, sei lá, o vinho, acabou, sei lá, a Coca-Cola, enfim. E aí ele fala, rapaziada, pega aí umas bacias que vocês têm e começa a jogar uma água. Que quando e depois serve pro pessoal aí para ver o que acontece. E aí a parte mais interessante desse desenho foi com quem fez esse desenho é o Robson, que trabalhou com a gente, um cara incrível também, ilustrador de mão cheia. E aí eu fiz Esse aí vídeo. não foi você que criou? Não, toda a criação, todo desenho, toda a criação é minha. Sim. Mas com o que acontece? Eu não necessariamente quem cria coloca a mão na massa. Entendi. Então eu faço todo o conceito, mostro, explico, dou as referências. Quer dizer tudo. que você, quem cria não põe a mão na massa. De repente é isso. Obrigado, Ivan. Isso é para você aprender. Viu? Quem cria não põe a mão na massa, tá, Ivan? Vou arrumar um problema aqui pra Viu, você, Ivan? Ivan. Quem cria não põe a mão na massa, Ivan. Caiu a live. Não, mas, assim, eu sempre desenhei, né, de pivete, mas tem uma hora que o empreendedor é aquilo, cara. Ele tem que passar a bola pro time. É não isso adianta ser o cara falar que, eu faço, eu aconteço. Não faz. Eu dependo de pessoas. Claro. Imagina, empreender, querer pagar conta, pagar funcionário. Você cria, vende e administra o dinheiro, Não nunca vai tem prosperar. como. Então você tem que ter pessoas boas para você realizar a tua visão. A visão foi Deus que me deu. E eu tenho que, de alguma maneira, compartilhar essa visão com as pessoas. Uau. Se elas acreditam naquilo, é problema delas, não é meu. É mais um conselho para o empreendedorismo. Empreendedores centralizadores passos velozes para um fracasso. Não tem como você crescer sendo centralizador. Você tem que passar a bola. Eu falo isso para todo mundo. Lidar com gente é muito difícil. Eu sei o que é isso. É muito difícil, porque a pessoa, quando é criativa, artista, designer e tal, ela quer muito concentrar aquilo tudo dentro dela. Mas não é assim que funciona. Você tem que aprender a compartilhar suas ideias, a compartilhar os seus conceitos, a pagar melhor as pessoas, a contratar melhor, a dividir, compartilhar, multiplicar seus talentos, ensinar, treinar. É melhor você ter alguém dentro da sua empresa que você treina, paga treinamento, paga curso, se ela vai embora, do que você ter alguém que você não investe e essa pessoa vai te dar muito mais trabalho parada do que Despesa. você... vai ser uma despesa. E aí acontece, não te gera lucro, então não adianta. Treine as pessoas que estão ao seu redor para que elas sejam melhores que você. Meu sonho é encontrar pessoas melhores que eu em qualquer área. Você disse que tinha um detalhe Voltando para cá.
que acontece? A gente não estava se entendendo como realizar o milagre. Como a água cai dentro do pote e ela vira vinho. Então fiz um vídeo para ele numa garrafa de suco, onde eu abri a torneira assim, ó Robson, quando a água cai, ela volta como um vinho. Uau. E aí ele entendeu e desenvolveu. Pergunta, no texto de João capítulo 2, são 6 talhas. Tem alguma simbologia? Por que vocês colocaram 4 ou não? Não tem, era só visualmente falando, 4 ia funcionar melhor. Sim, de forma distribuição ali, Isso. Né? E aí o que acontece? Esse desenho ele nasce numa época que tá muito aquele papo de política, tipo jornal sensacionalista e tal, não sei o quê. E aí veio um insight, tipo, o diferencial veio aqui. Vamos fazer um lance, Robson, que é a folha de caná. E o texto que a gente vai colocar aí é o João 2. Então é como se o João escrevesse a capa. A capa. Então, olha o que aconteceu agora em folha de caná da galera. Tudo que está escrito aqui é exatamente o texto de João capítulo 1, milagre. É a última que a gente tem disponível? Tem mais uma? Tem mais uma? Cara, a melhor coisa é a gente descobrir que a mensagem é passada a partir de comunicação e de artistas. Eu recebi nos meus estúdios ou nos estúdios do podcast Hashtag Pergunta Por Quê, um dos caras brilhante, empreendedor, cristão. E para mim foi maravilhoso escutar um pouco da tua história, escutar um pouquinho da sua esposa, dos seus filhos, escutar que em 2009 você tem um desenho, em 2012 essa empresa começa não com preço, mas com valores missionários. E meu desejo é que essa empresa possa prosperar e continue carregando não preço, mas valores missionários, como assim o foi. Para nós é um presente. Queria muito que você deixasse aqui a página da Emaús, contatos e etc, para as suas considerações. Legal. Pô, cara, obrigado pela aula. Olha, gente, quem segue esse homem, olha, segue Jesus na terra. Amém. Pode seguir esse cara que Pastor Adson é incrível. Ó, cola lá no nosso site, coletivoemaús.com. Tá no Instagram? Digita aí, @coletivo_Emaús, para você conhecer um pouco mais do que a gente faz, os nossos produtos e tal. O Emaús, 30% da margem de tudo que a gente faz, a gente envia para amigos que estão em missão. Tem amigos que estão em missão em Mongólia, Moçambique, Senegal. Tem trabalhos que a gente apoia no Nordeste brasileiro. Aqui tem missões em São Paulo que a gente apoia. Realizamos um trabalho agora em Porto Alegre. Enfim, tudo isso aqui que você está vendo não é o produto pelo produto. Tem, sim, missionário sendo apoiado por isso aqui. Ah, Tom, não acredito. Não posso fazer muita coisa para você. Então, se você não acredita, vai lá, compra um produto que o produto é bom. Isso quando você tocar e você vai ver que o produto é bom. Tem um detalhe muito importante, ressaltar. Eu nunca fiz produto, a marca Emaús, para poder ajudar ninguém. Nunca fiz. Eu fiz justamente porque pensando em excelência, pensando porque é bom. E porque é bom, a gente consegue ajudar as pessoas. Uau. Meu foco nunca foi focar em ser assistente das pessoas, assistencialismo. Meu foco foi gerar valor, gerar renda para as pessoas que vêm junto comigo. Porque a partir das entradas, aí eu consigo atender minha missão. Então a gente precisa vender muito. Porque quanto mais a gente vende, mais a gente ajuda. Esse sempre foi o pensamento. Então corre lá no site coletivoemaús.com. Tem um cupom especial para você, só para você que está assistindo o programa. Você vai entrar lá no nosso site, coletivoemaús.com, e ao finalizar sua compra, você vai ter o espaço do cupom. Lá no cupom você vai colocar Porquê 10. Porquê 10? Porquê número 10. Já era. Tudo junto. Você vai ter 10% de desconto. Tá doido. E, cara, falar pra você, essa jaqueta ela custa R$4,98. Se ele comprar ela com esse cupom, ele vai ter R$50 de desconto e vai ter o frete grátis pra casa dele. Aí, demorou. Obrigado, Tom. Obrigado, galera do Emaús. Obrigado você, ouvinte e telespectador que está sempre conectado aqui conosco no nosso podcast Hashtag Pergunta Por Quê. Ó, não esquece de se inscrever no nosso canal, não esquece de comentar e compartilhar. E o mais, se você quer sugerir convidados para essa bancada ou para esse momento especial, essa é minha história para esse programa, escreve aqui, sugere. Ivan e Camila estão sempre me dando suporte. Deus abençoe e não se esquece, a Bíblia é a resposta de tudo. Deus te abençoe. Um beijo.